Bom dia, pessoal. Estou vendo aqui que tem gente chegando na nossa sala. Enquanto a gente vai enchendo a sala, eu vou passando aqui os avisos de praxe. Gostei do fundo, viu, Ana Lucy? Super bacana. Vou fazer o mesmo no meu. Hoje não dá. Aqui no meu fundo tem o Cristo, tá? Bem aqui na minha janela. Só que hoje está nublado aqui no Rio de Janeiro, então nem daria para ver. Espero que na minha aula esteja ensolarado para fazer aí do jeito que você fez, que eu adorei. Então, vamos dar início à nossa quarta aula desse mini curso online sobre direito e mudanças climáticas. Vou me reapresentar. Eu me apresentei na primeira aula, mas agora, mais uma vez, meu nome é Caio Borges, eu sou coordenador do Programa de Direito e Clima do Instituto Clima e Sociedade. Para quem não conhece o Instituto Clima e Sociedade, uma instituição filantrópica que trabalha com o tema de mudanças climáticas. A gente fica baseado aqui no Rio de Janeiro. E esse curso é um oferecimento do IX, junto com a Laclima e com a PUC-Rio. E, bom, antes de eu apresentar a nossa palestrante de hoje, eu só queria dar os avisos de praxe, que a gente sempre dá no início das aulas. Lembrar que a interação entre os palestrantes e os participantes é por meio do Q&A. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas ao longo da exposição da Ana e também ao final. Eu vou moderar essa sessão hoje, vou ter esse prazer, então eu vou voltar depois da apresentação dela para fazer essa moderação. Lembrar que a presença de 75% mínimo de 75% é necessária para receber o certificado. E muita gente tem perguntado, a presença é registrada automaticamente com a entrada de vocês e permanência, né, durante as aulas. Então, a gente tem esse registro automático, não precisa nenhum tipo de assinatura, nada disso. E também queria lembrar que tem um aviso hoje específico para vocês. A gente vai mandar e-mail que a próxima aula a gente vai mudar a data, porque quando a gente planejou o curso, não nos demos conta de que o dia 21 de abril é feriado. Então, a próxima aula do Guilherme, que seria próxima terça-feira, dia 21, ela vai para quarta-feira, dia 22, mesmo horário, 9 às 10h15. Então, na semana que vem, a gente vai ter uma aula às 9, na quarta-feira e na quinta-feira, tá? Então, a gente vai mandar e-mail para vocês sobre isso. Se vocês conhecerem mais gente que está fazendo o curso, e eu vou voltar a falar sobre isso no final da aula, porque tem gente ainda entrando, mas já fica esse aviso, então, que por causa do feriado a gente mudou a data da próxima aula. E, novamente, a gente manda lembrete para vocês. Então, partindo agora já para o que nós temos para hoje, né, na agenda do dia, é um prazer abrir essa aula hoje com a Ana Lucy, com um tema que, para mim, é super bacana. Eu acho que hoje a gente entra um pouco numa visão do setor privado, de o que é que o setor privado deve fazer para se adaptar às mudanças climáticas, quais são as questões prementes que a gente está discutindo atualmente. Nas aulas passadas, a gente viu muitas responsabilidades do Estado, do ponto de vista das negociações internacionais, do ponto de vista de estabelecer um arcabouço jurídico doméstico, que foi a aula da Alice, e também de estabelecer uma regulamentação mínima e funcional para que os mercados de carbono eles funcionem. Então, hoje a gente vai entender um pouco melhor como a questão climática impacta na governança corporativa das empresas, quais são as medidas que elas devem adotar. E isso é um tema super atual. Quem tem acompanhado as discussões, por exemplo, que aconteceu em janeiro em Davos, que o recado do mercado financeiro internacional foi muito claro, assim, os países que não estiverem prestando atenção e atentos, e as empresas também que não estiverem atentas às mudanças climáticas, à sustentabilidade socioambiental, podem ser penalizadas em relação aos fluxos, aos investimentos, às oportunidades de negócio. Esse é um racional que é super importante. Eu acho que até no debate público ele é mais presente, mas eu acho que o diferencial que a Ana Lucy vai trazer hoje também é uma perspectiva jurídica também, casada com essa perspectiva das oportunidades, dos negócios, da economia global, mas também explorar um pouco o que é que o direito tem a dizer sobre a maneira como as empresas identificam, divulgam, gerenciam o risco climático e os riscos financeiros decorrentes das mudanças climáticas. Apresentar, então, a nossa palestrante. A Ana Lucy, ela é sócia do Veirano Advogados, um escritório
uma banca famosa no Brasil. Ela é responsável pela prática ambiental dentro do Verano. A Lucy é conselheira do Conselho Consultivo da TNC, The Nature Conservancy, uma ONG internacional que também tem filial aqui no Brasil. Ela é conselheira de administração certificada pelo Advanced Boardroom Program for Women, com pós-MBA na Escola São Paulo de Negócios. Tem mestrado em Direito Ambiental pela PUC de São Paulo, também especializada em Direito Ambiental pela USP e formada em Direito pela PUC de São Paulo. Ela escreveu vários artigos e obras sobre direito ambiental. Destaco aqui o livro Responsabilidade Civil Ambiental dos Financiadores, que foi publicado pela Lumen Juris em 2002, e também o livro Direito Ambiental Aplicado aos Contratos, que foi publicado pela Verbo Jurídico em 2008. Então, depois vocês têm bastante material aí para continuar lendo a Ana Lucy, depois dessa aula. Com isso, eu passo, então, para você, Ana Lucy. Muito obrigado e a palavra é sua. Obrigada, Caio. Bom dia para todo mundo. Vou começar o webinar com aqueles disclaimers básicos de pandemia. Então, estamos numa casa com filhos, cachorro. Eu estou aqui na área de fora para garantir que a gente tenha menos barulho. Podemos ouvir passarinhos em alguns momentos, alguns outros barulhos. Então, desconsiderem, já está todo mundo bem acostumado com isso agora. Então, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu tenho um pouquinho mais de 20 anos de experiência na área ambiental. Sou sócia lá no Verano, como o Caio colocou. Agradeço a gentileza da Caroline pelo convite. Acho que vai ser um bate-papo bem legal, com perspectiva que, para mim, é muito importante em relação à variável climática ou variável ambiental como um todo, tá bom? Eu vou aqui fazer o share da minha tela com vocês, para a gente começar. Joia. Vamos lá, então. A gente vai começar com algumas premissas, tá bom? Para equalizar as nossas expectativas. A primeira delas é essa aqui. Essa charge me define. E por que eu estou falando isso para vocês? Quando eu comecei a atuar com ambiental, lá, meu primeiro trabalho foi a Terra Mantovani, um caso de São Paulo de contaminação bem grande, em 99. Quando eu estava no 4º ano da faculdade, eu me apaixonei e eu entendi que aquilo era essencial para a continuidade das atividades econômicas no nosso país, porque se eu não tiver recurso natural, eu não tenho lá a economia de setor primário, agrícola, extrativismo, eu não tenho depois setor secundário, industrialização, e eu não tenho depois setor terciário, que são serviços. E para mim isso era muito claro, fácil, mas eu comecei a descobrir também, logo que eu me formei, que eu era intitulada advogada que abraçava a árvore. Né? Quem faz direito ambiental abraça a árvore. E abraça a árvore está bem distante daquela galera do societário, do mercado de capitais, quem manda, quem traz dinheiro para o escritório, do contencioso que tem briga, tem sucumbência. Enfim, com todo este aprendizado ao longo aí dos 20 anos, o que eu entendi é o seguinte: eu tenho que dar a perspectiva econômica de meio ambiente, a perspectiva econômica de mudança climática. Então, essa charge, para mim, é fantástica. Enquanto eu estou falando de meio ambiente, paz e amor, e aí eu respeito as opiniões diversas e eu respeito também as manifestações diversas. Mas se eu for uma ativista de ambiental, o que eu vou ter é uma leva de céticos ao meu redor que vão criticar que tem interesse político, ou que eu sou paz e amor e que eu não entendo como é que funciona a economia, não entendo o mundo. Mas, por outro lado, se eu tiver aí um discurso para comprovar que meio ambiente, variável climática é um risco para a economia, eu vou passar de um público, de uma plateia lá do homem branco de 50 anos, que infelizmente ainda hoje é quem compõe majoritariamente os conselhos de administração, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, eles vão ser uma plateia dormindo. E eu quero uma plateia acordada, prestando atenção e entendendo que eu estou falando algo muito relevante, tá? Nossa primeira premissa de discussão aqui. E para levantar alguns fatos com vocês e refrescar nossa memória, isso aqui é uma foto de São Paulo das enchentes agora de janeiro. Acredito que a gente tenha tido bastante aí problema econômico decorrente desse tipo de evento. Ou então, se a gente também voltar um pouquinho mais no tempo, a gente teve toda a discussão em relação às queimadas e desflorestamento, aí durante 2019. E isso, inclusive, teve uma enorme repercussão em relação ao comércio internacional. Quem diria que uma questão ambiental iria levar à discussão sobre um acordo de comércio internacional, gente? Se tem alguma coisa que comprova que meio ambiente tem uma consequência econômica gigante, são estes fatos muito recentes que a gente pode levantar em qualquer jornal, tá?
Ou em um outro viés também, se eu olhar, uma apresentação de um grande banco em Nova York, em setembro do ano passado, em que eles especificam expressamente que as questões ESG, a gente vai tratar um pouquinho mais disso em detalhe para frente, mas o ambiental, o social e a governança corporativa aí, eles não são não financeiros. Eles são financeiros, sim. Eu tenho consequência econômica. E é neste viés que eu tenho que trabalhar a variável ambiental, a variável climática, tá bom? E o que está muito claro aqui também, nesse trechinho do slide que eu cortei para vocês, é o seguinte: sustentabilidade não é um custo, é uma oportunidade que pode oferecer retornos maiores no longo prazo. Essa parte de longo prazo também prestem atenção, porque a gente vai discutir bastante ao longo da conversa de hoje. Eu tenho, por exemplo, também, para a gente equalizar as expectativas aqui, um relatório da McKinsey, do ano passado, me falando aqui, olha, como é que as mudanças climáticas vão impactar os sistemas socioeconômicos. E eu tenho exemplos do que vai ser impactado. E é impactado economicamente, financeiramente. Eu vou ter prejuízo. Se eu não lidar com a variável climática, eu tenho prejuízo. Isso é uma consultoria. Isso não é ninguém que abraça a árvore que está falando. Ou, por exemplo, um outro marco fantástico, que ficou um pouquinho apagado agora com a pandemia, mas eu espero do fundo do meu coração que retorne assim que a poeira estiver mais abaixada e a gente tiver controlado esse problema de saúde pública, que foi essa carta do Larry Fink. O Larry Fink é o CEO da BlackRock. Esse cara é o presidente da maior gestora de ativos do mundo. Ele tem trilhões de dólares lá sob gestão dele. E o que esse cara faz? Anualmente ele publica uma carta que dá a diretriz de como é que ele vai investir. Como é que ele vai ter lá, como é que ele vai conjugar o portfólio de ativo dele. E nesta carta deste ano, que é mais ou menos de 15 de janeiro, se minha memória não falha, o que ele colocou é que sustentabilidade ia ser o driver dos investimentos da BlackRock. E quando a BlackRock estipula o driver, todas as outras seguem na mesma linha ou são muito bem impactadas, influenciadas por isso. Ele coloca na carta de forma muito clara e transparente. As empresas e os países que não endereçarem a questão dos riscos ambientais, os riscos de sustentabilidade, incluindo a variável climática, o que eles vão ganhar? Um mercado de céticos, que vai ter um capital com custo mais alto. Por outro lado, se eu tiver aí um país ou uma empresa liderando os assuntos de sustentabilidade, variável ambiental, variável climática, demonstrando proatividade nesse assunto, o que esse país ou essa empresa vão ganhar? Vão atrair investimentos mais efetivos, capital de mais qualidade e mais resiliente por longo prazo, investimentos de longo prazo. E isso aqui é o que manda no mercado financeiro de capitais, tá bom? Dando um outro pulo para a gente equalizar aqui as nossas expectativas em relação à conversa, o Caio mencionou para vocês, o relatório do Fórum Econômico Mundial de 2020, que aconteceu lá em Davos. Assim, carta do Larry Fink foi mais ou menos meio de janeiro, isso aqui foi fim de janeiro. E para mim, a gente estava no melhor cenário de todos. Por quê? Eu tenho um Fórum Econômico Mundial que discute risco para a economia, ok? Risco econômico. E eles fazem duas listagens aí que são as mais importantes. Uma são os 10 maiores riscos e a outra são os impactos em cada um desses riscos que eles avaliaram. Se vocês olharem a lista, a primeira delas, os primeiros 5 itens são ambientais. E tem um outro item que é ambiental também, que é a crise de água, que está no item 8 aqui, porque eles consideram social, mas para a gente, se a gente avaliar na perspectiva de direito ambiental, também é ambiental e não social, tá? E aí, na tabela de risco, só para lembrar, né? Na tabela dos riscos aqui, número 2 é a falha em gerenciar risco climático. E quando você fala em impacto de cada um desses riscos, o número 1 é a falha em gerenciar os efeitos climáticos, tá bom? E para agora dar um outro tom para vocês, a gente falou de um Citibank, que é um banco grande, a gente está falando de perspectiva de Fórum Econômico Mundial, a gente falou aí das perspectivas sociais que a gente teve aqui em São Paulo, comércio exterior, mas olha o que a gente tem também agora em 2020. Presidente do Banco Central, Roberto Campos, dando uma entrevista para o Valor aí no final de janeiro também, dizendo que, olha, tema ambiental afeta fluxo financeiro. Não dá mais para discutir se o assunto tem ou não impacto econômico, ok? Então, essa é a nossa premissa, equalizamos aqui as expectativas. E aí, o que eu quero mostrar para vocês, continuando nesse assunto de Banco Central, é o seguinte: o que já temos de concreto em termos de políticas econômicas? Como é que os bancos centrais estão olhando para o tema de mudanças climáticas? E eu vou dar um exemplo primeiro aqui,
que é essa carta econômica do Federal Reserve de São Francisco. Eu aprendi, né, em algum momento aí, que a gente tem o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos da América, ele se divide em alguns capítulos que abrangem regiões. E esse aqui, especificamente, é o de São Francisco. A gente sabe que é uma região muito atuante, mas eles fizeram uma carta econômica para falar exatamente de mudança climática, gente, prevendo, logicamente, aí, falando de macrofinança, equilíbrio financeiro, estabilidade financeira, o que eles estão colocando? Que nas próximas décadas as mudanças climáticas vão ter um efeito muito importante na economia dos Estados Unidos. E que então os efeitos e os riscos associados de mudança climática são muito relevantes para o Banco Central, visando estabilidade financeira ou macroeconômica. Quem diria que a gente ia ver isso, uma informação de um Banco Central? Mas se a gente quiser dar um pulo também, eu tenho um outro viés para vocês olharem. Eu não conhecia essa rede, eu conheci isso há uns 2 anos. É uma rede relativamente nova, também é de 2017, mas é uma rede voluntária de bancos centrais para tornar o sistema financeiro verde. Vejam, saímos da esfera de quem abraça a árvore para falar que os bancos centrais, voluntariamente, se juntaram para discutir como é que o sistema financeiro vai incorporar a variável ambiental lato sensu, incluída a variável climática. Em 2017, essa rede foi montada pelo Banco Central da Inglaterra, da França e da China. Em 2020, eu tenho mais de 63 bancos centrais. Felizmente, o Banco Central do Brasil já também está na rede, tá? O que eles fazem? Eles têm 3 linhas de ação aqui. 2 delas, que são as primeiras que eu anotei aqui, elas mexem com mudança climática, a variável climática, tá? Eles têm uma linha de supervisão, porque eles querem medir o impacto financeiro da variável climática ambiental, e vocês sabem que hoje uma grande discussão é como é que eu mensuro o impacto ambiental. É muito difícil. Uma coisa é a valoração de dano, que também é outra enorme discussão. Mas como eu mensuro o impacto para fazer estimativa numa avaliação de risco? Em macrofinanças, por exemplo, como é que as mudanças climáticas vão impactar a macroeconomia e estabilidade financeira? O terceiro viés aqui não é muito importante para a conversa, mas é como é que os bancos centrais conseguem ser catalisadores, bancos centrais e reguladores, ok? Conseguem ser catalisadores de produtos verdes, aí com alguma característica ambiental ou de redução de emissão nessa linha. Essa rede voluntária publicou um paper fantástico no ano passado, foi o primeiro paper que eles publicaram, em abril de 2019, que é exatamente assim, ó, o pedido de ação aqui, a chamada para ação. Mudança climática como fundamento, como fonte de risco financeiro. E aí, para a gente encerrar esse capítulo aqui de política financeira, política econômica, o que eu queria conversar com vocês é sobre esse relatório, que é muito recente, é de janeiro desse ano, e que aí confesso que eu tive que aprender um pouquinho o que era a história de Black Swan, Green Swan, que até veio bastante à tona em razão de pandemia, porque pandemia é o tal do Black Swan, que eles classificam o cisne negro. Eu também aprendi que esse Bank for International Settlements aqui, o BIS, que foi quem publicou esse relatório, é o tal do Banco Central dos Bancos Centrais. Gente, olha só, fiz bancário lá no meu início de carreira, no 3º ano de faculdade estagiária, penei pra caramba para entender o que era, isso aqui eu não sabia nem que existia. E achei fantástico quando eu descobri. Por quê? É o cara que vai falar como é que os bancos centrais deveriam se comportar. É óbvio que não é nada impositivo, mas é uma visão macro de como é que os bancos centrais têm que avaliar o problema climático especificamente aqui. E eles chamam de cisne verde exatamente porque ele foca o que é o cisne verde nessa definição do Banco Central dos bancos centrais. São os eventos climáticos decorrentes de aquecimento global, que tem certa previsibilidade de materialização, isso aqui ele difere do Black Swan, por exemplo, a pandemia, com grande incerteza na mensuração dos impactos massivos, que vão ser massivos e extremos, mas, de novo, o problema é como eu mensuro e que só pode ser explicado após a ocorrência. Isso aqui é a definição do cisne verde, e ele é um evento econômico comparável à pandemia, que é o cisne negro, mas a diferença entre o cisne negro e o cisne verde é que, para o verde, eu tenho alguma previsibilidade de materialização, para o negro, eu não tenho. Apesar da gente saber que circularam aí os vídeos de Bill Gates e também Obama falando que o próximo problema que teremos é uma pandemia, enfim, o Black Swan eles classificam como não previsível. E o que esse relatório me fala que é exatamente o que eu coloco sempre nas minhas discussões, seja em aula, seja no escritório, em relação à avaliação de risco para mensuração de impacto ambiental variável climática.
Não dá mais para eu fazer gestão de risco tradicional, que é o tal do backward looking. Por quê? Como é que a gente faz gestão de risco, gente? Como é que o pessoal que faz auditoria, que só se preocupa com o número, com o financeiro e com o caixa, faz isso? Olha o passado, aprende tudo que a gente passou no passado, aplica agora e projeta para o futuro. Como é que eu faço isso se eu não tenho dados existentes no passado? Se lá no passado eu não tenho volume suficiente de dados, e aqui a gente está falando muito interligação com a inteligência artificial, eu não tenho volume suficiente de dados, gente, para conseguir fazer uma avaliação de passado e aplicar para o futuro. Tá? Então, quando eu falo aqui de análise de risco, o que eu tenho que usar e que esse relatório do Cisne Verde traz, do BIS, é o seguinte: usa os princípios de análise de risco que estão lá no TCFD. A gente vai tratar disso para frente, que são dois para falar de variável climática. Risco físico e risco de transição. A gente discute isso um pouquinho mais para frente, tá bom? E aí, para fechar com a outra tirinha que eu amo, estamos na discussão aqui em que o Calvin está querendo mudar de planeta porque os humanos, os adultos, já poluíram demais. E o Haroldo, que é sempre a voz da razão na versão em português, fala para ele, olha, é o seguinte, não, tá ótimo, mas a gente vai para onde mesmo? Que é a história do não temos planeta B, não é mesmo? Nesse cenário aqui, por que a gente tem ainda um setor privado, inclusive público, aí quando a gente está falando das empresas públicas, que desconsidera variável ambiental, variável climática? Por que, gente, se é tão óbvio, incontestável esse ponto? Aí a gente vai entrar em governança corporativa. O que eu quero mostrar para vocês com isso? É que a gestão da atividade privada, principalmente, ela está baseada em ações que visam exclusivamente rentabilidade e remuneração. Vamos entrar um pouquinho mais em governança corporativa agora, e é isso que leva a eu não ter uma efetividade de conformidade ambiental, incluindo aí ainda mais ação em relação a evitar ou reduzir as emissões de gases de efeito estufa na variável climática. O que eu tenho, então? Quem são as pessoas que tomam as decisões na empresa? São os administradores, tá? E aí, administradores, o que eu estou falando é lato sensu. Eu estou falando de diretor, de administração. Não só o representante legal que tem os poderes para representar. Como é que esses caras têm que agir na administração da empresa? Com cuidado e usar a tal da diligência do homem ativo e probo. Esse linguajar, obviamente, remete a 1976, que é a data da lei das SA, que traz esse comportamento como obrigação legal. Mas o que eu quero dizer, então? Que quando eu sócio, que sou investidor, que tenho lá, que vou montar uma empresa, que vou dar o meu dinheiro para investir, vou ter as minhas cotas, vou ter as minhas ações, eu confiro a um terceiro ou a terceiros, com confiança, o poder de administração, que eles vão gerir o negócio como se fosse negócio próprio deles, com cuidado, com confiança, com diligência. E aí, para fazer uma provocação para vocês, se vocês lembrarem da história do Dieselgate, da Volkswagen, que aí tem tudo a ver com a nossa variável climática, que foi aquela história em relação ao software implantado em uma linha de veículos para burlar a inspeção da EPA, lá, o nosso IBAMA, nos Estados Unidos, em relação à emissão atmosférica dos veículos, a gente pergunta, poxa, os caras são alemães? Os caras têm as mesmas obrigações de administrador que temos aqui. Eles deveriam ter agido com diligência, né? Com transferido a confiança do sócio, entendido como é que isso funciona. Mas na prática não é bem isso. Se vocês, para quem não viu, tem um documentário no Netflix sobre isso, fantástico. Eu recomendo porque é assustador o que se comprova em relação às ações dolosas para a implantação do software, para upgrade do software e para dar uma enrolada na EPA lá na Califórnia, na região e também no órgão ambiental da Califórnia, para tentar afirmar que não, de fato havia um erro nos cálculos. Enfim, vale muito a pena, e isso aqui já é a minha provocação para vocês pensarem como é que essa administração é feita, inclusive aqui no Brasil, em termos de conformidade ambiental, incluindo variável climática. O que é governança corporativa? Se eu tenho lá uma norma que me manda agir, que os administradores têm que agir com diligência, com cuidado, com base na confiança, e eu tive, por exemplo, o Dieselgate e inúmeros outros, se vocês lembrarem também, se a gente desviar um pouquinho, em relação ao evento econômico da bolha imobiliária nos Estados Unidos, né, do subprime,
A gente está falando também, visamos exclusivamente o lucro e as diretrizes de boas ações vão ser deixadas um pouquinho de lado. Com esse cenário, o que eu tive? A necessidade de criação de uma governança corporativa. O que elas são, gente? Normas de boas práticas, eu diria assim. Elas não são nem normas obrigatórias, elas são, aqui no Brasil principalmente, elas são ditadas pelo Instituto, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Mas o que ele pretende? Que eu tenha direção, monitoramento e incentivo para todos os administradores e para os órgãos de fiscalização também. Como é que eles vão dar essa direção? Como é que eles monitoram? Como é que eles incentivam? Via alinhamento de interesses. Então, o que eles querem? Eles querem preservar a otimização do valor econômico da empresa no longo prazo, e aí prestem atenção no longo prazo, contribuindo com a qualidade da gestão, longevidade e bem comum. Esse aqui é o cenário. E quais são os pilares de governança corporativa que eu tenho? Transparência, accountability e responsabilidade corporativa. O accountability aqui eu não traduzi porque não é responsabilidade, é tomar para si a responsabilidade, é quem é o dono do assunto. Não achei uma palavra muito boa, por isso eu deixei em inglês. O nosso item entra aqui em responsabilidade corporativa. Por quê? Essa é a estrutura que eu tenho de governança nas empresas, né? De decisões aí, de tomada de poder. Eu tenho o sócio, que é o cara que pôs o dinheiro na empresa, eu tenho o conselho de administração. Nas empresas que têm o conselho de administração, obviamente, mas é nesse modelo que a gente vai discutir. Esses caras são os caras que vão dar visão de longo prazo, são os que fazem a intermediação. Diretoria, que executa o objeto social lá, que vai assegurar que eu tenha lucro, com o sócio, que foi o cara que investiu e que quer que a empresa sobreviva no longo prazo. Nesta linha aqui, quando eu olhar especificamente para conselheiro de administração e diretor, o que eu tenho de função? E isso é muito importante para a nossa discussão. O diretor é o cara que vai executar as diretrizes estabelecidas pelo conselho de administração. Então, como é que eu executo o objeto social da minha empresa para assegurar lucro? Por quê? Ele também tem que incorporar a conformidade ambiental. Se ele é o cara que executa, ele é o cara que tem que saber que ele executa de acordo com as normas ambientais válidas em vigor, incluindo aí as políticas de emissão, tá bom? Só que esse cara está exclusivamente atrelado a resultado de curto prazo. E a sua compensação ou remuneração também está atrelada a resultado de curto prazo. Isso significa que se a gente já lembrar do longo prazo com curto prazo aqui, se eu estou preocupada exclusivamente com o meu trimestre, quanto deu o meu trimestre, e eu não estiver olhando longo, como é que fica? Será que eu vou ter mesmo uma avaliação de risco-benefício de conformidade ambiental correta para eu assegurar um bom lucro no trimestre e também garantir o meu bônus no fim do ano? Nessa linha, se a gente lembrar do evento de Mariana, teve logo depois, isso aqui é fevereiro de 2016, para mim uma resposta do IBGC, lembra que eu falei da governança corporativa? Esses são os caras que ditam as ações. E eles publicaram essa carta-opinião em responsabilidade corporativa, pilar de governança corporativa, certo? Onde entram variável climática e variável ambiental aqui. E o que eles colocam? Olha só, o enfoque tem que ser de longo prazo. Estratégico de longo prazo, porque mais cedo ou mais tarde aí os aspectos socioambientais vão refletir nas demonstrações contábeis, no valor econômico e de mercado da empresa e podem afetar decisivamente sua longevidade. Na minha leitura, isso foi uma resposta 100% ao evento de Mariana, até porque a gente sabe que as atividades a longevidade da atividade em questão foi afetada, não sei até se hoje já voltou a operação a Samarco, mas enfim, foi afetada. Só que não bastasse isso, a gente teve aí o evento de Brumadinho, para a gente entender a linha de ação da diretoria e por que as normas de governança corporativa são tão importantes. Se eu olhar Brumadinho e eu entender o que está escrito no relatório da auditoria independente, que foi contratada pelo Conselho de Administração da Vale para entender Brumadinho, eu entendo o que não fazer numa empresa. E eu asseguro que é a total desconformidade de governança corporativa. Esse relatório é público, tá, gente? Ele foi publicado, ele foi disponibilizado na internet na sexta-feira de carnaval. A gente teve um prazo muito infeliz, porque logo depois do carnaval a gente teve a pandemia, então não se deu muita atenção a esse relatório, mas eu recomendo fortemente a leitura, de preferência bem sentados na cadeira, porque quem não tiver pode cair. As conclusões são um tanto quanto assustadoras. O que a gente tem aqui, por exemplo? O que é a desgovernança corporativa ou a desconformidade ambiental se eu visar exclusivamente o meu resultado no trimestre e o meu bônus anual? O que
o relatório coloca, em que pese o conhecimento das fragilidades da B1 e do impacto de seu rompimento, era sabido e ficou comprovado que a unidade de negócios de Ferrosos, a diretoria de Ferrosos, conhecia as fragilidades e sabia dos impactos. E mesmo assim, não houve, a auditoria não identificou nenhuma evidência de estudo ou de medida para retirar aquelas estruturas administrativas ajusantes da B1. Traduzindo, vocês lembram da história do restaurante lá embaixo. Todo mundo sabia do risco, sabia do risco da barragem romper, sabia quais seriam os efeitos do rompimento e ninguém tomou ação em relação a isso. Isso é o relatório, não é a minha avaliação, ok? Continuando nesse mesmo relatório, o que eles avaliaram? Quais são as estruturas de remuneração e incentivo em relação à segurança de barragens? Aí a gente pode classificar como conformidade ambiental e regulatória de forma geral. Por quê, gente? Incentivo é tudo. Se eu tenho uma diretoria atrelada a curto prazo, como fica a conformidade ambiental ou regulatória, incluindo a climática? Não fica, não é mesmo? E olha só o que está escrito aqui. Essa estrutura de remuneração e incentivos era preponderantemente financeira. Eu só olhava o aspecto financeiro. Tudo o que se coloca aqui embaixo é que é o seguinte, a diretoria, a gerência executiva conheciam o problema, mas eles não tinham nenhum incentivo. Eles funcionavam em silos, era fechado, não tinha transparência, que era outro assunto de governança, lembra dos pilares de governança? E os funcionários não tinham nenhum incentivo para questionar a ordem que vinha de cima. Todos os problemas eram tratados especificamente dentro da própria diretoria. E o foco era, quando a gente fala de conformidade regulatória, nesse caso aqui, está escrito no relatório, o foco era obtém a DCE. A DCE é a Declaração de Condição de Estabilidade de Barragem. Vamos fazer aí um paralelo com licença ambiental de forma geral. Apresentou a DCE, apresentou a licença, está tudo certo, não se preocupe. O problema, como o próprio relatório coloca, é como é que a DCE foi obtida. Quais foram os termos de obtenção. E aí eu brinco, muitos de vocês devem ser advogados também, a gente faz auditoria e 95% do tempo, quando a gente tem a empresa-alvo passando as informações, era assim, não aplicável, não temos, isso aqui funciona. E quando você começa a puxar um pouquinho aquele fiozinho, vem um problema enorme que está embaixo do tapete. Eu vou perguntar a Carol se para ela o vídeo da Ana Lucy também congelou. Para mim também. Bom, faz parte, né, gente, de tecnologia esse tipo de acontecimento. Deixa eu ver aqui com a Ana Lucy se ela consegue entrar novamente. Acho que todo mundo congelou para todo mundo e claramente a Ana Lucy já não está mais aqui, então significa que ela caiu. Pode ter sido algum problema na conexão dela. Vou pedir então a paciência de vocês para a gente tentar restabelecer aqui o contato e logo eu já dou mais informações, tá? Pessoal, tentei ligar para a Ana Lucy, com o celular dela deu desligado, possivelmente estou aqui, hipoteticamente, ela estava conectada do celular e talvez tenha descarregado. Então, assim que eu tiver mais informação, eu retorno, tá? Obrigado novamente pela paciência.
Já restabelecemos contato. A Ana tá voltando. Então, daqui a pouquinho, a gente dá seguimento à aula. Enquanto a Ana não consegue entrar, vou aproveitar mais uma vez, porque perguntaram, para dar o aviso de que a próxima aula, que seria a próxima terça-feira, dia 21, a gente transferiu ela para o dia 22, quarta-feira, porque o dia 21 é feriado e no planejamento a gente não se deu conta e algumas pessoas perguntaram. Então já fica aqui tudo certo, a gente vai mandar e-mail de lembrete, o sistema acho que até manda automático, mas, de novo, se vocês também conhecerem gente que está inscrita e não está na aula de hoje, peço a gentileza de avisarem, mas, novamente, por causa do feriado, a gente transferiu a aula para o dia 22. E aproveitar também que muita gente tem perguntado sobre a disponibilização dos vídeos das aulas. A gente não vai disponibilizar os vídeos, esse curso ele foi pensado mesmo para ser acompanhado aqui ao vivo e a cores, com ou sem conexão, com as quedas e as falhas, mas é isso. E a gente vai disponibilizar os slides e materiais complementares. A gente vai, já que tem muita gente pedindo os slides das aulas anteriores, a gente vai deixar para o final do curso, mas eu vou montar uma pasta e quando estiver pronto, a gente vai disponibilizando, a gente precisa só do ok dos palestrantes e que eles enviem a versão que vai ser publicada. Quando estiver pronto, a gente compartilha com vocês também. E aí, Ana Lucy, voltou. Pronto. Vai lá, Ana. Tá, a gente te escuta, só não tem teu vídeo, mas também se talvez o vídeo tiver com problema... Não foi o vídeo não, Caio, foi a minha internet que caiu mesmo. Ah, tá bom. Como toda bom webinar em época de pandemia, não é mesmo? Se não acontecer alguma coisa, não tem graça. Eu até vim mais perto do sinal aqui, então vocês vão ver que o cenário mudou um pouquinho. Vamos lá, então, ó. A gente parou na discussão de diretoria. Opa, vamos voltar. A gente parou na discussão de diretoria aqui e depois passou pelo conselho de administração. Esses caras são os caras que definem longo prazo. E é aqui que está a chave para a nossa conformidade ambiental e regulatória. Por quê? Eles têm que assegurar o retorno do acionista e do investidor aí no longo prazo. E para isso, eles têm obrigatoriamente que garantir perpetuidade do negócio. Isso significa que aqui está a chave de conformidade ambiental. Tá? Só que a pergunta que fica é, até onde vai o dever do conselho de administração em relação à conformidade ambiental? Por quê?